Olá, tudo bem? Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco, na meditação, na reflexão da Palavra de Deus. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estarmos juntos. Quero dizer que é uma alegria muito grande para nós, que Deus possa, nessa manhã, falar ao seu coração, falar à sua vida, e você ser animado, encorajado pela palavra do Senhor. Nós vamos continuar a nossa reflexão, estamos terminando o livro de Apocalipse, e hoje vamos falar sobre a gloriosa presença de Deus na Cidade Santa. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler do verso 22 até Apocalipse 22, verso 5. Vamos tratar um pouco desse tema tão emocionante e empolgante que é aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo. Então eu queria convidar você a fazer agora uma oração junto comigo, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia e obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e concedido. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua ajuda, Pai. Oramos para que as Tuas promessas nos animem, nos encorajem e nos ajudem a viver de acordo com a Tua vontade neste mundo, Pai, enfrentando as dificuldades e os problemas com a certeza de que Suas promessas não falham. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Muito bem. O nosso texto de hoje fala então sobre a cidade e descreve essa cidade como sendo a cidade de Deus, a cidade que desce do alto, a cidade que não é feita por mãos humanas, que não é feita por arquitetura humana, mas sim que é totalmente feita por Deus. E o texto começa dizendo, no verso 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ou seja, quando João vê a cidade, a Nova Jerusalém, a expectativa é que o templo estivesse ali. Mas, para surpresa, não tem templo. O templo que acompanhou toda a história de Israel, que foi o lugar mais importante da nação, na Nova Jerusalém, na nova cidade, não tem templo. Por quê? Porque a presença gloriosa de Deus encherá a nova criação, transformando tudo em um templo. Na verdade, não tem um templo porque Deus vai morar, vai habitar na cidade. E agora a cidade ela se transforma num grande templo onde a presença de Deus se manifesta. É interessante rapidamente a gente voltar um pouquinho para entender a importância do templo. No deserto, Deus dá as instruções para Moisés construir o tabernáculo. Quando o tabernáculo fica concluído, então Deus desce, Deus enche o tabernáculo com a sua glória, com a sua presença, o que se chama da Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a majestade de Deus. Depois, Salomão constrói um templo, um bonito templo revestido de ouro, e na apresentação do templo, na inauguração do templo, novamente vemos que Deus desce sobre o templo, a glória do Senhor Deus enche o templo, e ali então fica evidente que o templo é o lugar da presença de Deus. Com o passar dos anos, dos séculos, Israel foi se esquecendo de Deus, Israel foi se tornando uma nação idólatra, uma nação pagã. Israel chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos aos ídolos e colocar ídolos no templo de Deus. Então Deus se ausenta do templo, vai embora. Ezequiel viu a glória de Deus saindo do templo e indo embora.
e o povo então é levado para o cativeiro. O templo é destruído. Muitos anos depois, esse povo agora está sob o domínio dos romanos. O templo foi reconstruído, está sendo reconstruído um grande templo, mas Deus agora se manifesta encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Deus habitando entre os homens. Não é mais Deus habitando no templo, mas Deus habitando corporalmente como homem, entre os homens, ensinando, curando, pregando e realizando a obra de salvação. Jesus morreu, ressuscitou, mas a Igreja de Cristo continua a missão de pregar, de anunciar o Evangelho, e agora a Igreja, conforme diz Paulo em 1 Coríntios, a Igreja agora é o templo de Deus. Deus habita na Igreja. A Bíblia é clara em dizer que cada um de nós, cristãos, somos pedra viva, pedras vivas, que unidos pelo amor, estão edificando um templo para Deus. Mas agora, na nova cidade, no novo céu, na nova terra, não há mais templo. Por quê? Porque agora Deus, pessoalmente, habita com o seu povo na cidade santa. Por isso que o texto vai dizer que a glória do Senhor enche a terra. A glória do Senhor enche o templo. E ali é lugar de adoração, ali é lugar de reverenciar o Senhor Deus, ali é o lugar em que o povo de Deus vai estar olhando Deus face a face. Mas o texto continua. Diz o texto: a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Então agora é uma cidade que não tem sol e não tem lua. Veja como vai ser diferente a existência na consumação dos séculos. Quando a história chegar ao seu final e começar um novo céu e uma nova terra. O texto diz que a glória de Deus é tão presente, Deus ilumina, Ele não só enche a cidade com a sua glória, Ele ilumina a cidade com a sua glória. A presença de Deus dispensa o sol e a lua, porque a glória dele, o fulgor da presença dele, é que vai iluminar toda a cidade. O interessante também aqui pensar é que muita gente hoje em dia, inclusive no tempo de João era assim e hoje também, tinham as suas vidas, o seu futuro dirigido pelo sol e pela lua. Eram pessoas que estavam acreditando que os astros têm influência sobre a vida. Aqui João deixa muito claro que o Deus que criou o sol e a lua é muito maior do que qualquer astro, de qualquer estrela, de qualquer ser luminoso. Deus guia o seu povo, Deus está presente com o seu povo e é só Deus que o povo adora. Isso é interessante você observar também. Aqui também o texto continua dizendo que as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Muito interessante também esse texto. Ele continua falando da luz, do brilho de Deus, da glória de Deus nesta cidade. E meus irmãos e irmãs, é algo que a nossa mente não tem como imaginar. O que a gente sabe é do sol e da lua, mas imagina um lugar que não tem sol nem lua. Imagina um lugar que o brilho de Deus preenche todas as coisas. Isso é inimaginável muitas vezes, não é? Mas aqui o texto está dizendo que os reis da terra lhe trarão a sua glória. Aqui é uma questão, porque se o texto já está dizendo que há um novo céu, uma nova terra, que todas as coisas abomináveis foram eliminadas, e agora nessa cidade santa, o povo de Deus está ali, adorando e louvando a Deus,
o que o texto está dizendo que os reis da terra lhe trarão a sua glória. É bem possível que esse texto está falando da multicultura, das muitas nações da terra que estarão presentes porque o Evangelho foi pregado, foi anunciado. Jesus disse isso. Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E aqui o que nós temos é uma cidade multiétnica, uma cidade em que pessoas de todas as tribos, línguas, nações estão reunidas para adorar a Deus. O Evangelho está sendo pregado e pessoas do mundo inteiro estão ouvindo. Deus está dando oportunidade para as pessoas ouvirem o Evangelho. Deus, de várias maneiras e de várias formas, Ele leva o seu Evangelho aos lugares mais longínquos da terra. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja é a missão de Deus, e a missão de Deus é a missão de anunciar o seu reino, de anunciar o Evangelho de Cristo para a reconciliação dos homens. O que Deus deseja é que todo ser humano se reconcilie com Ele e ande com Ele, de acordo com a vontade dEle. E a missão da igreja é cumprir a missão de Deus. Então, aqui você vê na consumação dos séculos, no final da história, que as nações e todos os poderosos da terra, todas aquelas pessoas que de alguma forma elas tinham um tipo de glória, um tipo de poder e que voltaram-se para Cristo, todas estarão lá cultuando a Deus. E é interessante que o texto, ele diz que os reis da terra lhe trarão a sua glória. Não trarão a sua riqueza, mas a glória, o louvor, a adoração. É interessante que também no mundo antigo, quando um rei poderoso, um rei dominava sobre outro rei, esse rei dominado era trazido para expressar a sua derrota e também para presentear o rei dominador. Mas aqui João não fala sobre isso, ele não diz, ele diz que a presença de Deus e a luz de Deus e o brilho de Deus é tão grande na cidade, enche a cidade, que isso produz nas pessoas adoração, produz nas pessoas reverência. Por isso aqui está dizendo que os reis da terra trarão a sua glória diante de Deus, porque Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então veja que na cidade celestial, o povo multicultural de Deus o adorará com todo o seu ser. Aqui então nós temos a realização do Evangelho, do plano de Deus. Um novo tempo, uma nova terra, um novo céu, com uma vida de adoração a Deus, com todas as pessoas da terra que adoraram o Cordeiro, que reverenciaram o Cordeiro, que creram em Jesus Cristo, agora estão reunidas num lugar para adorar a Deus. Essa é a ideia de que Deus é um Deus multicultural, né? E a igreja precisa ser assim, não pode haver preconceito na igreja, no ambiente da igreja não pode haver preconceito racial, étnico. Né? Por quê? Porque todos foram alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, somos irmãos em Cristo e precisamos viver assim, né? Unidos na mesma fé, no mesmo amor, servindo ao mesmo Deus, o Criador de todas as coisas. Aí no verso 22, o texto continua dizendo: suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas,
de novo falando sobre a glória e a honra das nações, e dizendo que as portas nunca se fecharão, porque ali não haverá noite. O brilho da glória de Deus fará com que o dia seja eterno. E também, tudo o que possa impedir as pessoas de adorar a Deus já foi banido. Por isso as portas da cidade não se fecham. Não há necessidade de fechar as portas, porque no tempo de João, as cidades elas eram cercadas por muros e as portas eram fechadas à noite, para segurança. O texto está dizendo que não haverá mais insegurança. Nada que atrapalhe o culto, nada que atrapalhe a adoração estará presente. Por isso, as portas jamais se fecharão. E ainda diz o texto, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Na cidade santa, novamente um alerta para todos nós. Como é que nós estamos vivendo a vida cristã? Como é que estamos vivendo a vida de fé no Senhor Jesus Cristo? Porque o texto diz que ninguém que é impuro ou que pratique algo vergonhoso ou enganoso vai entrar na cidade. Então isso chama a nossa atenção, isso é um alerta para todos nós, para continuarmos a nossa vida cristã de forma genuína, de forma que não seja enganosa. É interessante aqui o texto de enganoso é pseudo, né? Seria falso, tem aparência, mas não é. Então tem hoje os pseudo-cristãos, aqueles que dizem que são, mas não são. Deus conhece os corações, Deus sabe as motivações, mas o importante é que a gente permaneça no caminho, fazendo a vontade de Deus. E diz aqui o texto ainda, mas quem é que vai entrar? Unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O passaporte para essa cidade santa, o passaporte para entrar na cidade, para adorar a Deus, para estar com Deus, é ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter nascido de novo. É ter um registro de nascimento celestial. É ter o seu coração, a sua fé e a sua esperança voltadas para Cristo, para a mensagem de Cristo, para o Evangelho de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Então veja, toda a mensagem ela gira em torno de Deus e em torno de Cristo Cordeiro. Deus e o Cordeiro estarão na cidade. Deus e o Cordeiro iluminarão a cidade. Deus e o Cordeiro receberão a honra das nações, receberão a glória das nações. Deus e o Cordeiro, eles são os personagens centrais da narrativa bíblica. Então, é isso que João está dizendo. Somente os seguidores genuínos de Cristo poderão entrar na cidade celestial. Agora, João também tem uma outra visão aqui. E agora João, no capítulo 22 de Apocalipse, no verso 1, diz que o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Agora o lugar de Deus, essa cidade maravilhosa, essa cidade santa, onde a presença de Deus ilumina a cidade, onde a glória de Deus produz nos corações adoração e reverência. Nesse lugar em que não há mais noite, não há trevas, neste lugar em que as portas estão sempre abertas porque há segurança. Neste lugar, é um lugar em que a vida de Deus transborda.
É um lugar em que a cura transborda. É um lugar onde as pessoas poderão ser plenamente aquilo que Deus definiu que elas fossem. Não há mais morte. Agora há vida, e vida eterna. E isso é simbolizado tanto pelo rio de água da vida, porque Deus é a fonte de toda a vida, por isso o rio sai do trono de Deus. Não há vida longe de Deus, não há vida separado de Deus. Jesus disse que a vida eterna é que a gente conheça Deus, esteja conectado com Deus. E aqui também diz que a árvore da vida está lá. E isso nos remete a Gênesis, nos remete ao livro de Gênesis, onde Adão e Eva podiam comer da árvore da vida. Então veja, se você olhar em Gênesis 3:24, o texto diz que depois que Adão foi expulso do jardim, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Após o pecado, a desobediência, Adão foi expulso do Éden, perdeu a comunhão com Deus, e a árvore da vida foi guardada, protegida por querubins. Não temos mais acesso à árvore da vida. Mas quando você chega no Novo Testamento, em João 14:6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora Jesus se coloca como a árvore da vida. Ele é a vida. É nele que nós encontramos vida e vida eterna. Por isso, o texto nos diz que nessa cidade haverá vida, vida plena, porque ali nós estaremos com Cristo, que é a fonte da vida, que é a vida eterna. O que mais o texto diz? Verso 3 e 4 diz: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Interessante isso. Não haverá maldição nenhuma. Que maldição? É muito interessante a gente observar isso. Porque depois que Adão desobedeceu a Deus e abriu a porta para o mal e para o pecado entrar no mundo e entrar na vida dele, Deus se virou para Adão e disse: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Por causa da desobediência de Adão, o sofrimento entrou na vida. O sofrimento entrou na terra. E agora a terra é maldita. Ou seja, a terra está debaixo de sofrimento por causa da desobediência à palavra de Deus. Se Deus é vida, se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é sabedoria, quando nós nos ligamos a Deus, nós nos ligamos a tudo isso que é bom. Mas quando nós desobedecemos a Deus, nos rebelamos contra Ele e nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de tudo que é bom. E aí essa situação de alienação de Deus, de desconexão com Deus, de afastamento de Deus, a Bíblia chama de maldição. Por isso é que Deus disse isso para Adão. Mas também você vai ver esse mesmo texto em Romanos 8:22. Paulo diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Toda a natureza, toda a criação que foi criada boa, porque quando Deus criou todas as coisas, Ele disse que era bom, mas o mal entrou, o pecado entrou, o sofrimento veio, a morte chegou, e agora Paulo diz que toda a criação, toda a natureza geme com dores de parto, ou seja,
geme querendo nascer de novo, geme querendo uma vida nova, uma outra maneira de vida. Então, é nessa expectativa que a gente vive. E agora em João, em Apocalipse, está dizendo aqui, já não haverá maldição nenhuma. Tudo foi renovado por meio de Cristo. Quando a pessoa se aproxima de Cristo, quando a pessoa coloca a sua fé em Cristo, quando ela abre o seu coração para a mensagem do Evangelho de Cristo, então ela se reconcilia com Deus. O pecado é perdoado, a maldição é retirada. Ela agora vive no reino de Deus, no reino espiritual de Cristo. Mas chegará o dia em que toda maldição será quebrada, toda maldição será eliminada, porque não haverá mais morte, nem choro, nem lágrima, nem sofrimento algum, porque haverá um novo céu, uma nova terra. Tudo foi renovado por Deus e para a glória de Deus. Então veja, é isso que o texto está nos dizendo aqui. Nessa cidade não tem mais maldição, só a bênção gloriosa da presença de Deus. E ele termina o texto no verso 5 dizendo, não haverá mais noite, ele já falou sobre isso, nem noite, nem sol, nem lua. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. É interessante também que aqui é uma citação misteriosa, porque diz que eles reinarão para todos sempre. Há muita gente que acha que o céu é um lugar assim de tédio, o céu é um lugar em que o tempo não passa, o céu, alguns acham que é ficar numa nuvenzinha, tocando harpa e descansando. Mas veja, quando Deus criou o jardim no Éden, Deus colocou o homem e a mulher ali com a finalidade de dominar, de zelar, de administrar, de cuidar do jardim. Havia trabalho, havia atividades. Obviamente que não era como depois, porque depois com a maldição, Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E aquilo que era feito de forma prazerosa, aquilo que era feito de forma inocente, mas também de forma pura, agora se encheu de cobiça, se encheu de pecado, se encheu de egoísmo e se tornou um sofrimento. Mas quando Deus está dizendo nessa cidade, está dizendo que haverá sim, vão reinar com Ele. Terão atividades e não será nunca um tédio, porque a presença de Deus vai estar ali. Então, o que está preparado para nós são coisas inefáveis, são coisas que a gente não consegue alcançar com a nossa imaginação. E eu quero terminar isso chamando você para uma conclusão, para você parar e pensar, ou pensar e praticar. Primeira coisa que esse texto nos diz é que a missão de Deus é resgatar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Somos chamados para participarmos dessa missão. Deus é multiétnico. Então isso tem que ficar claro para a igreja. A missão da igreja é fazer a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é resgatar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Mateus 28 diz sobre isso. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-as todas as coisas que eu ensinei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Essa é a missão de Deus até a consumação dos séculos. É ter um povo
que o adore, que o louve, que seja abençoado por Ele. Essa é a missão de Deus, essa é a missão de cada um de nós. Levar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho. Segundo, o texto diz que a cidade inteira será o templo de Deus. Isso nos alerta para seguirmos Jesus com o nosso falar e com o nosso agir. Os pseudo-seguidores ficarão de fora. Isso também é muito importante. O Evangelho não é oba-oba. O Evangelho não é evangelho da vitória, do sucesso, o Evangelho que só pensa no meu bem, no meu conforto, na minha alegria, no meu bem-estar. Não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que muitas vezes nos desafia a termos uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Cristo, de amor ao próximo, uma vida focada no que Deus deseja, no que Deus quer. Por isso nós temos que constantemente vigiar o nosso coração. Quais são as motivações que nos levam a seguir a Cristo? E aqui o texto é muito claro. Se a cidade é um templo, se a cidade é onde Deus estará presente, então, obviamente, que nada que é impuro, nada que é abominável, nada que é falso, estará lá. Porque na presença de Deus só estarão aqueles que genuinamente seguem o Cordeiro de Deus. O texto também nos fala que o céu não é um lugar de tédio e enfado. Não é um lugar de férias prolongadas ou ociosidade. Longe disso. O céu é a vida na nova terra em adoração a Deus. De uma forma misteriosa, reinaremos com Cristo. Então, esquece essa ideia de que o céu é um tédio. Esquece essa ideia de que o céu é um lugar de passar férias. Não. O céu é um lugar maravilhoso. E quando eu digo céu aqui, eu estou dizendo a nova terra. Eu estou dizendo que esse lugar que Deus preparou para nós e a vida que teremos ali nem se compara com o que nós vivemos aqui. É muito, muito, muito superior a tudo que nós já imaginamos e pensamos. E o texto ainda diz: veremos Deus face a face. A glória de Deus encherá a cidade e resultará em louvor e adoração. Se agora a presença de Deus é boa e agradável, é inimaginável como será no futuro. Temos muito pelo que esperar. Aleluia. Então veja, a mensagem de Provérbios é a mensagem de esperança. É uma mensagem de encorajamento. É inimaginável se aqui nessa vida. Eu espero que você já tenha sentido a presença de Deus com você. Eu espero que você já tenha tido experiências de ter a presença de Deus na sua vida, o amor de Deus, a bondade de Deus, a força de Deus, penetrando o seu coração, a sua vida. Há momentos da nossa vida que quando a gente para meditar na palavra, meditar em Deus, quando a gente está num tempo de oração, de devoção, de cantar louvores a Ele, o nosso coração se enche de alegria, se enche de gozo, se enche de amor. A gente se emociona. E a Bíblia diz que a gente está diante da glória de Deus de forma opaca. Imagina o dia em que nós o veremos face a face. Imagina o dia em que nós estaremos com Ele e com Cristo, face a face. Quanta adoração e louvor, quanta alegria, quanto júbilo, quanto êxtase sentiremos na presença daquele que é vida plena, amor pleno. Eu não sei, ninguém sabe o que é amor pleno. O nosso amor, por mais puro que seja, é defeituoso.
O amor do pai, amor da mãe, amor dos irmãos, é um amor genuíno, é um amor importante, mas é um fiapo de amor, como a gente diria assim, uma fagulha de amor diante do grande amor de Deus. Então, quando o que é se sentir pleno? O que é se sentir realizado? O que é se sentir inteiro e completo? Nós saberemos o que é isso quando estivermos vendo Deus face a face. Então não perca de vista as promessas de Deus, porque elas são maravilhosas. É isso. Que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração, em meio a toda essa confusão que estamos vivendo, crises, descontrole, desinformação, insegurança, incertezas. Que a palavra de Deus seja uma âncora para o nosso coração. Que as promessas de Deus sejam uma âncora para o nosso coração. Porque a Bíblia diz em Hebreus 6 que as promessas de Deus foram feitas com juramento. Deus disse: juro por mim mesmo que vou cumprir as minhas promessas. E Hebreus diz: nessas promessas nós podemos confiar, nos refugiar e nos encorajar, porque Deus não é homem para mentir. E todas as suas promessas serão cumpridas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus proteja o seu coração, que você tenha nas promessas de Deus uma âncora que vai segurar você, segurar o seu coração, a sua mente, fortalecer a sua vida no momento tão difícil que nós estamos passando. É isso aí. Que Deus te guarde, te proteja e que Deus te abençoe. Pai amado, pedimos a tua bênção agora sobre todos os nossos ouvintes, sobre todas as pessoas que estão agora, Senhor, refletindo sobre a tua palavra. Que essa promessa tão maravilhosa da tua palavra possa profundamente penetrar nos corações, Pai. Que a gente possa descansar na tua palavra. O nosso futuro está nas tuas mãos. Estamos, Senhor, firmados na tua palavra que diz que nós que cremos em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Já passamos da morte para a vida e temos garantido um futuro eterno com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade. Ajuda-nos a vivermos aqui nesse mundo de acordo com a tua vontade. Com uma vida cristã de discipulado genuíno, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos aqui também experimentando a tua presença na nossa vida. Pai querido, é isso que nós te pedimos. Guarda-nos, protege-nos e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, mais uma vez eu digo. E se você quiser mais informações, você pode ir para o nosso site, aliancadealfaville.com.br. Ali tem algumas informações sobre a nossa igreja. Você pode entrar em contato conosco, que será uma grande alegria podermos dialogar com você. É isso aí. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo. E até domingo que vem, às 11 horas, aqui no YouTube. Amém.